Olá a todos, irmãos e irmãs, e todos aqueles que querem se achegar ao Senhor. Aqui vocês vão aprender. Hoje estarei lendo com vocês Gênesis 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A partir desse ponto, quero que você compreenda comigo qual é o alimento que você tem comido. Aí você se pergunta, que alimento é esse que eu estou me referindo? Será que você está tentando se aproximar mais do Senhor? Como? Comendo a palavra de Deus, no sentido de estar lendo, de estar vivendo mais ela, de estar buscando o Senhor, falando mais a verdade, procurando viver a palavra de Deus, procurando falar do Evangelho de Jesus? Ou será que você tem andado na carne, nas mentiras, na desobediência? Mas venha, eu também vou te dar outro exemplo. É Efésios. Em Efésios nos chama para se encher da armadura do Senhor, para colocar a armadura do Senhor, para a gente resistir e estar forte no dia mau. E diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, como vemos nesse texto, a gente deve tomar a armadura do Senhor para a gente resistir no dia mau, não perecermos, pois o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E no dia que a gente está mais fraco, aí que ele vai atacar com tudo mesmo. Mas você tendo o escudo da fé, você resiste aos dardos inflamados do maligno. Que aqui, um exemplo, é aquelas palavras que ele joga nos nossos ouvidos, mas a gente percebe. Existem 3 vozes. Uma voz que ela impõe na sua cabeça algo que parece que é você, mas não é. Existe a terceira, que é a sua própria consciência. E existe a voz do Espírito Santo, que essa voz ela é suave. Então você tem que estar esperto a ouvi-la na sua cabeça. Procura a ouvir mais a voz do Espírito Santo. E como mais você pode se alimentar para ter o Espírito Santo em você? Procurando ler a palavra do Senhor, examiná-la e a viver a palavra do Senhor. Por isso, a gente deve também ter o capacete da salvação. Qual é esse capacete da salvação? É tendo a certeza plena que Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, Ele salva-nos. Ele salvou e nos lavou de toda ferida, de todo o pecado. Então a gente deve crer nisso com todo o nosso coração e procurando a viver o maior mandamento de todos, que é amar o Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Pois se você não faz o segundo, você também não está fazendo o primeiro. Pois a palavra do Senhor também diz que se você não ama aquele que você vê, como você pode amar ao Senhor
a qual você nem vê. Porque o Senhor, Ele é mais real do que tudo que a gente vê. Mas o Senhor é amor. Se você não ama, você não pode falar que você segue ao Senhor. Por isso, a gente tem que buscar mais a se achegar na palavra do Senhor, a viver a palavra do Senhor, falando a verdade, obedecendo os pais, procurando viver uma vida em santidade. Como? Mudando o nosso comportamento. Os pensamentos, a palavra do Senhor também diz que a gente deve renovar nossas mentes através da metanoia. Aí você me pergunta, o que é isso? O que é metanoia? Eu nunca ouvi falar. A metanoia nada mais é que a mudança de mentalidade. Procurar viver uma vida de valor, de respeito, de amar os pais, amar o próximo, de amar. Quando você ama ao Senhor com todo o teu coração, força e entendimento, você não vai fazer coisas pecaminosas que vão não somente destruir a sua vida para se aproximar do Senhor, como um muro você se fecha, mas também vai destruir também a sua vida. Um exemplo, os filhos desobedientes aos pais, muitas das vezes, morrem muito cedo. E agora outra, quando a gente obedece à palavra do Senhor, vive mais na palavra do Senhor, falando a verdade, obedecendo aquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente fica bem com o Senhor. E bem com o Senhor, a gente tem a paz que excede todo o entendimento. Que outro exemplo também, na palavra de Deus, fala sobre duas pessoas. Uma é aquela pessoa que ela escuta a palavra de Deus, mas ela não faz as coisas que está nela. E Deus compara ela ao homem que edificou a casa na areia. Veio o vento, veio a chuva forte, veio o maremoto e foi grande a ruína. Mas o Senhor também fala sobre outra pessoa que edificou a casa na rocha. Veio o vento forte, veio a chuva, veio o terremoto e não pereceu, pois ela permaneceu inabalável, porque estava na rocha. Sabe qual é essa rocha? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Creia em Jesus, pois Ele é a verdade. Quando você crê em Jesus de verdade, com todo o teu coração, você é liberto. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua família hoje. Pois quando você crê, a porta do teu coração se abre para isso daqui, a palavra do Senhor. Que a palavra de Deus, ela é maior que todos os livros. Se colocares ela no final de todos os livros, ela é a raiz de todo conhecimento humano. Se colocar no meio, ela é a ponte. Se colocar no topo, ela é o livro dos livros. Então, o que eu quero dizer? Jesus Cristo, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer salvar a tua vida. Então cabe a você. Abra o teu coração para Jesus entrar. Pois quando você abrir o teu coração, Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Procura viver uma vida em santidade, mudança de mentalidade. Procurando mudar a sua mente, vivendo a palavra do Senhor. Quando você vive, você passa a tentar e falar mais a verdade, ter uma vida em obediência aos pais. E, inclusive, um dos maiores mandamentos é este: honrar o teu pai e tua mãe, para que seus dias vá bem na face da terra. E aí você vê, quando filhos desobedientes aos pais, eles muitas das vezes morrem muito cedo. Passa a viver honrando aos seus pais, pois quando você honra as autoridades que Deus estabeleceu, você está honrando diretamente ao Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu termino com uma reflexão a todos. Quem você tem alimentado mais, a sua carne
ou o Espírito Santo de Deus? Aí como? Quando você alimenta mais a carne, você mente, desobedece e por aí vai. Mas quando você está alimentando o Espírito Santo, você lê mais a palavra de Deus, você procura louvores a Deus mesmo, você sente a unção do Espírito Santo neles. Você procura viver uma vida em jejum, procura viver uma vida de oração, procura passar a ir mais em igrejas. Então, pense nisso, reflita. O que você tem alimentado mais? A sua carne ou o Espírito de Deus? Procura viver no Senhor. Na próxima quinta-feira, me aprofundarei mais a respeito sobre o jejum. Deus abençoe. Fique com Deus.